Oi, pessoal, estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. A Cássia. Oi, Lu, tudo bem? Estamos esperando o pessoal entrar. A Cássia está entrando também, junto comigo. Vai ser uma delícia. Cássia. Vai, vai ser uma noite bem gostosa. Jana, oi, Jana. Leila. Oi, tudo bem? Jonatas. Oi. Oi, amiga, tudo bem? Oiê! Tudo jóia? Chegando, Né? né? Que delícia! Boa noite, amiga. Oi, Flávia. A Flávia também está chegando com a gente. Muita gente. Ai, que delícia! Muitos Ai, amigos que queridos, gostoso. né? Deixa eu melhor, Que linda que deixa eu você tá, abaixar amiga. aqui. Ó, deu uma produzida. A gente vai falar hoje sobre a importância da nossa imagem. Olha, derrubei a câmera. Vamos arrumar aqui de novo. Emoção, Eu emoção tinha da que vir câmera. bonita, né, amiga? Tinha que vir bonita. Minha consultora de imagem que vai fazer essa live comigo. Como que eu vou vir desarrumada, né? Que Dei aquela delícia. produzida. Que Ah, delícia, que gostoso. A Adri também entrou, e ai, que legal. O pessoal entrando junto aí. Mas é eu muito vi a bom, né? Jana, a Leila, a Dri, Adri, Flávia, o secretário Jonatas já entrou. Nath tudo bem. Santos, seja bem-vinda. Alisson, a Dri falando que a gente tá lindona, Maria Madalena, Fuzilica, minha irmã, Grazi, seja bem-vinda. Que delícia, Ai, gente. vamos bater um papão hoje, então, sobre como então que os nossos modelos, como nossa vestimenta, como tudo que nós fazemos influencia o desenvolvimento dos nossos filhos. Nunca imaginei isso, Su. Pois Você me é, abriu os olhos para esse horizonte, hein? pois é. Nada como a gente trocar algumas conversas aí, algumas ideias, né? E ver coisas novas aí para a gente, né, abrir um pouco dos nossos horizontes, né? Muito engraçado isso, né? Muito interessante, né? E, Sim, é tão gostoso estar conectado, né? Eu não sei onde o pessoal está necessariamente, assim, tem os amigos mais próximos. Oi, Dri, boa noite. Tem um pessoal aqui de São Paulo, mas eu estou em São Paulo, não sei quem sabe, mas a Cássia está em Campinas, né, Cá? Então, Campineira. Cada ano eu tô numa cidade, gente. Chega fim de ano, a galera viaja, eu tô na vibe de mudar. ó, o Maurício está com a gente também, ó, o Mau aí. Uhul! O amor, a Carla entrou, ó, que delícia também. E, e é interessante porque, assim, eu, enfim, fiz faculdade de economia, né? Não sei se você sabe disso, mas eu fiz faculdade de economia e depois fui me especializar em marketing, fiz pós-graduação em gestão de projetos, enfim, fiz MBA em gestão de negócios e, enfim, fiz, fiz tantos cursos que eu nem lembro mais. E depois, faz uns 3 anos, mais ou menos, tive contato com um negócio chamado coloração pessoal. Fizeram uma análise de coloração em mim. Eu achei aquilo fantástico, porque tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Então, o que a cor tem a ver comigo? E com marketing também tem tudo a ver, porque a gente estuda cores em marketing, né? Sim, Então, aquela coisa da percepção da cor, o que as cores passam de percepção e tal. E aquilo ficou meio parado ali. Aí, o ano passado, aquele bichinho voltou. E eu falei, cara, eu quero estudar isso mais a fundo, né? E fui fazer a Cibele, oi, Si! Fui fazer uma imersão, um curso aí de aprofundamento com a minha tutora, Jaque Araújo.
e virei consultora de imagem. E falei, cara, esse mundo é demais, né? E depois fiz o curso também de imersão, de análise, de coloração. A Aline também entrou aí com a gente, com a Mila. Nossa, também é fantástico, também muito legal. E comecei a ver A que isso tem a ver Dani. também, a Dani, e também tem a ver com como a gente acaba percebendo o mundo. Aí eu perguntei para a Cássia, falei, Cássia, peraí, se isso tem a ver com como a gente percebe o mundo, tem a ver desde lá de trás, né? E assim... Tudo do nosso desenvolvimento, né? Pois é, né? E eu morei fora, assim, eu morei 2 vezes fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Meus pais são portugueses, então toda a influência que eu tive de roupas, de, enfim, uma série de coisas, vieram assim, né? A bombardeio. À tona, né? Exatamente. E aí eu perguntei para Cássia, Cássia, o que isso tem a ver? Será que tem a ver com o desenvolvimento, né? De quando também era, né, criança? Ela falou, com certeza. Eu falei, Cássia, então me explica. Daí eu mudei, né, Su, para Ribeirão e falei, Su, meu, não tô nem usando as roupas que eu usava antes, mudei toda a minha vestimenta, não frequento os mesmos lugares e tô pensando naquilo que você falou e tem tudo a ver porque os meus próprios filhos questionam, né? Então eles olhavam minha roupa e falavam assim, você não vai trabalhar hoje? E eu atendia online, eu dava consultoria, né, para algumas escolas, empresas, institutos e associações, e falei para a Su, eu falei, Su, olha só, pela forma como eu estou vestida, eles estão perguntando para mim o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, né, eles vão pontuando a minha rotina e tendo uma percepção da minha rotina a partir da minha vestimenta ou da imagem que eles estão me vendo e o quanto isso comunica, né? O quanto isso informa os nossos filhos e informa não só sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, mas está embutido nisso tudo, inerente, e se manifesta quais são os nossos valores, né? Então, a forma como eu me posiciono, como eu me visto, a Dani está falando que sente isso em casa também, né, Dani? A Dani tem 2. Então, como eles percebem ou eles entendem a seriedade daquilo que a gente vai fazer por meio da nossa vestimenta. Então, hoje eu dei uma produzidinha a mais para essa live, porque a gente vai falar de imagem, de comunicação, de vestimenta. Qual foi a primeira pergunta? Mamãe, você vai sair, né? Você vai em algum lugar importante? Onde você vai? Com quem você vai se encontrar? Então, como tudo isso comunica, né? Só para a gente situar aqui, todo mundo aí que já está entrando, vai mandando coraçãozinho para a gente poder ficar animada, né? E feliz, saber que vocês estão gostando. Faz joinha, galera. Eu não consegui acompanhar todo mundo aqui que está entrando, mas manda um oi. E de onde vocês são? Então, a Su está em São Paulo, eu estou em Campinas, eu já vi gente que tem gente aí que está em Rio Claro, Campinas. Qual é o nosso público? De onde vocês estão? O meu secretário aqui, meu braço direito, lindo, maravilhoso. Tá dizendo que minha mãe entrou, mãe, tudo bem? As mães estão em peso, as mães têm que acompanhar, né? E outra coisa, você é psicopedagoga, né? Assim, fala um pouquinho de você também, rapidinho. Então, é verdade, né? Às vezes eu não me apresento direito. Eu sou pedagoga, eu fiz magistério, depois... Olha lá, a Bárbara tá aí de Santos, pessoal de São Paulo da Vila Mariana, Dani em Indaiatuba, Minas Gerais, Marcela de Minas Gerais. Legal. Esse povo mineiro que faz pão de queijo, né? Campinas, que legal, Campinas, a Cibele também. Sim. Assim me chama de Ruth. Eu adoro. Gente, meu filho era Ruth, por isso. Eu chamo só de Su, né? Mas tem gente que chama de Rutsa. Então, fiz magistério, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz uma pós em psicopedagogia, uma outra especialização em neuroaprendizagem, e agora estou terminando a faculdade de psicologia no meu último ano,
e estudo muito sobre desenvolvimento humano, tenho os dois pés fincados na pesquisa, então gosto muito de saber o que está saindo de fresquinho em termos de pesquisa na área de desenvolvimento humano, educação, psicologia, né? A Dani está falando aí que eu sou fera, você também, Dani. E daí a gente, vou aprendendo, devoro livro, gosto muito de ler, aprender. Então isso vai dando bagagem, a partir disso a gente vai fazendo vários links, né? Eu acho que o atendimento na clínica, né, que é o que eu faço especificamente agora mais forte há alguns anos, em 2010 eu comecei os atendimentos familiares, né, em 2008, mais clínicos. Isso vai dando uma bagagem para a gente entender as diferentes manifestações da subjetividade humana. Cada pessoa é uma, cada família é uma, cada relação parental é uma. A Célia está aqui, do grupo Leão da Tribo de Judá, estamos juntas, Célia. A Então, Paty também entrou, que é uma amigona, que delícia. Ah lá. Vai ampliando o nosso repertório e a partir disso a gente consegue estabelecer muitos links, né? E um dos links aí que você falou, Su, você falou que morou em vários países, então você tem modelos transculturais, né, do seu desenvolvimento, na sua formação. Né? A gente sabe que nós somos um país mais tropical, mesmo quando está frio, às vezes em São Paulo, aí a gente pega temperatura de 10, 12 graus, e nem sempre a gente sai tudo encapotado, de luva, gorro, cachecol, a gente passa frio na rua, né? E às vezes a gente encara essa mesma temperatura fora do Brasil, na Europa, e a gente se veste diferente. Então isso traz novos modelos para nós, né? Como que é essa questão desses modelos de roupas, de diferentes? Isso influenciou também, você pode dizer isso, Su? Desculpa, Cássia, repete que teu link ficou Esses ruim aqui para mim. modelos, você conviveu em diferentes países com diferentes modelos culturais, né? E isso influenciou você na sua maneira de se vestir, de se comportar, sim, com certeza. Conta um pouquinho aí pra gente como é que é essa questão de você se constituir da sua comunicação, da sua imagem, por esses modelos transculturais. Então, eu acho que assim, aquilo que você falou, cada um tem uma forma e da onde bebe sua fonte, né? E é engraçado porque na fase de criança eu via que tinha muitos brasileiros que se vestiam totalmente diferente daquilo que eu me vestia, né? Porque eu vinha de uma família portuguesa, né? Que tinha chegado no Brasil recentemente. A minha mãe mandando fazer roupas, porque na época a gente fazia roupa com costureira, com uma influência de fora, americana, enfim, que ela tinha as revistas americanas e de Portugal, enfim. E eu com um jeito de me vestir totalmente diferente do resto dos meus amigos brasileiros, vai. E é engraçado porque, assim, isso meio que veio comigo por um certo tempo, não negativamente, é engraçado que não foi negativo, né? Pelo contrário, só meio que me abriu um pouco o horizonte de olhar de uma forma diferente. Ah, ok, não sou ruim, só sou diferente do restante, né? Eu acho que isso também é uma pergunta para você, né, Cassim? O quanto os nossos pais nos influenciam, positivo ou negativamente, para a gente se vestir, né? Porque essa forma de olhar a cultura, acho que é super interessante, ainda mais nós que temos também influências de muitas culturas, sim, aqui no Brasil, japonesas, enfim, né? Ainda mais eu, né, casado com japonês. Você ainda foi lá e casou com o japonês também. A pessoa curtia viver culturas diferentes, né? Mas com certeza influencia, né? E tem Pode falar, Su. Não, e quanto os pais, assim, aquela coisa de, não, eu acho que minha cultura tá certa, eu vou lá e imponho a minha cultura. Isso é bom, é ruim? Não, quanto isso influencia, né? Então, tem toda uma influência, né? Tem uma influência não só na nossa vestimenta, mas o quanto nós linkamos essa nossa aparência, essa nossa forma daquilo que é
pertinente ou aceitável usar, e a linguagem e o que nós falamos a respeito disso. Porque nós colamos, né, valores nessa forma de se vestir e de se comportar, né? Os valores estão ligados nisso, né? Tudo ligado. Na verdade, para todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, é automático que a nossa mente faça um apanhado dos nossos valores. Então, se eu perguntar para todo mundo aqui que está ouvindo, a gente está andando na rua de noite, 8 horas da noite, estou correndo, parou, o sinal ficou vermelho. Eu fiquei com um pouco de medo. Atravesso ou não atravesso? Né? Engraçado que aqui em Campinas, vários semáforos têm uma placa dizendo que a partir das 7 da noite... você não é multado se você passar no sinal vermelho nesses locais. Porque dá a liberdade ali do sujeito de fazer a relação do perigo. Fico parado aqui, não vai vir do carro, não vou ficar à mercê de um assaltante, então eu passo. Mas isso a gente não pensa qual é o meu valor, mas passa, né? O cérebro faz a leitura da nossa carga valorativa. Então, quando nós dizemos assim para os nossos filhos, não ponha esses shorts para sair assim em tal lugar, ou não, essa saia não, ou quando eu digo, não combina essa roupa, né? Ou quando eu digo, arruma melhor o cabelo, vai se vestir não sei do que lá. Quando eu verbalizo isso para os filhos, quando eu coloco parâmetros, né? Estou dizendo aí o que eles devem vestir ou não vestir, isso está carregado da minha carga valorativa. Então, é importante que a gente pense nesse momento de inferir uma orientação, uma comunicação para os nossos filhos com relação à nossa vestimenta e a deles, que valores eu quero colocar. Que valores eu quero imprimir? Porque no que se refere a essa escolha das roupas, tem uma ligação direta com a autoestima. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, eu tenho 2 filhos, o Theo de 13 anos, a Elô de 4. A Elô está naquela fase que ela abre o guarda-roupa e tira tudo, desce o guarda-roupa. Tira todas as roupas, todas as meias, tira tudo, e tem dia que ela tá parecendo uma árvore de Natal. E ela fala, mãe, eu vou desse jeito. Quando eu só tenho ela de menina, então eu tinha um menino, eu estava acostumada, comprei, vesti, tá pronto do jeito que eu quero. Ela quer opinar? E eu comecei a perceber que ela queria usar, tem até uma foto dela no calor com um gorro, uma luva, uma meia calça azul marinho com bolas todas coloridas, uma bermuda cinza, uma saia de tutu em cima e uma camiseta verde, não sei de que cor que é. Tá toda misturada e eu saí assim com ela, porque eu comecei a perceber que em alguns momentos eu falava, não, tá feio, não combina. E eu falei, mas se ela tá escolhendo essa roupa, essa vestimenta, tem uma relação com a autoimagem dela, com a liberdade dela se construir, dela fazer essas próprias escolhas e dela se olhar nesse espelho e procurar uma identidade, procurar algo onde ela se sinta bem, confortável, né? E eu, naquele momento, né, e a gente já tinha se conhecido, a gente já tinha trocado algumas figurinhas, eu falei, não, talvez seja a hora de eu me calar, pelo menos não imprimir nessa minha fala um julgamento de valor, tá feio, tá bonito, porque ela pode não, né, como estudiosa aqui do desenvolvimento humano, ela vai colar essa fala à personalidade e à identidade dela, vai ficar mal interpretado. Então ela não é feia nem bonita se ela usar vermelho, amarelo, roxo, azul, mas a identidade dela precisa ser algo que ela construa, que ela signifique, que ela se aproprie, que ela tenha liberdade de fazer isso, né? Fora de um padrão estético que eu entendo que é esteticamente bom. Óbvio, né? Existem alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, por exemplo, ela vai usar roupa de verão no inverno, numa temperatura de 5 graus? Não.
Então eu falo para ela, olha, desde que seja de calor, ou desde que seja de sair, ou desde que seja, e daí ela vai fazendo a escolha dessas peças, compondo o seu look e buscando a construção dessa identidade. É Então claro. há uma influência, né, da nossa fala sobre eles. Agora, sobre os nossos modelos, né? Você me perguntou também, né, Su? Uhum. Deixa eu só te Me fala comentar um um. pouquinho sobre essa questão dessa construção da identidade, dessas escolhas. Isso é aleatório? A criança, como que ela se identifica com as cores, por exemplo? Então, pelos estudos, assim, a gente neurologicamente já vai escolhendo as cores que nos agradam e não nos agradam, né? Isso é um negócio que o nosso cérebro, cada um de nós, já vai diferenciando aquilo que nos agrada e o que não nos agrada, né? É uma coisa meio doida, né? Se a gente parar para pensar, mas peraí, tem gente que gosta de marrom e outras pessoas que não. Ou gostam de uma tonalidade de marrom e outras não, né? Ou gostam de azul e outras não, ou tons de azul, enfim, né? E o que isso tem a ver, né? Tem a ver, inclusive, com, e aí na consultoria de estilo tem a ver com a subtom da pele, né? E a gente faz análise de cor em cima do subtom da pele. Teve até uma pergunta da Célia, que ela Nossa, gosta de eu comprei vermelho. uma vez uma blusa vermelha e não usei. A Então, Célia, fala. Então, a Célia perguntou: eu gosto de vermelho e tem dias que eu não consigo usar, né? Tem também a questão da gente, as cores, elas passam pra gente mensagens, né? Então, aquela coisa, né, do azul, que ele passa pra gente? Aquela coisa da calmaria, da melancolia, né? Então, é uma cor mais calma, né? O vermelho é uma cor mais forte, né? Então, traz uma coisa de impacto. Se de repente você está num dia que realmente não é para você dar aquele impacto, de repente você realmente não vai conseguir usar, por isso você não consegue usar, né? Por mais que você Entendi. goste, de repente o teu cérebro, teus, né? Neurologicamente não vai bater ali, né? Isso já é uma questão, inclusive, neural, né? Dizem aí até uma coisa, aquela coisa, né? Dizem que o preto emagrece, é para todo mundo? Então, não necessariamente, né? Por incrível que pareça. Eu, por exemplo, adoro preto e tenho preto na minha cartela de cores, eu acho fantástico. Porém, com todavia, não são todos os tons não é para todo mundo, não é para todas as cartelas que fica bem. É para parar de usar? Não. É só não usar perto do rosto, enfim. Aí só voltando à questão das crianças. Entendi. As crianças, ela é só a mesma coisa, né? Então, tem criança, por exemplo, que gosta muito de amarelo, de laranja. Então, ele não vai pro, sei lá, azul, né? Tem que forçar a criança a usar o azul? Não, necessariamente, né? Até porque aquela coisa, ela não tem que gostar de tudo, porque É. neurologicamente ela já vai estar meio condicionada ali para aquilo que ela. E também tem uma questão de personalidade atrelada a essa história também, né? A Leila É, lembrou bem, ela colocou aí que ela e a Bibi têm estilos totalmente diferentes, né? Que a é, Leila já usa coisa mais discreta e a Bibi adora, adoro um né, brilho. um brilho, né? A Fuzilica aí tá comentando que a filha dela ama um rosa, a minha também ama um pink, Então, né? Luarissa tá falando que os pais influenciam, as mães então. Então, tem isso, né? Mas isso também acarreta, e é uma coisa, né, Cássio, que acho que você também pode comentar um pouco, também acarreta um pouco lá na frente do quanto essa influência dos pais e das mães, né, tem em cima dos filhos. Porque no momento que a gente vira para um filho, principalmente pequeno, usa tal cor, usa tal cor, usa tal cor. Isso lá na frente pode ter uma influência, porque de repente não é uma cor que lhe agrade, né? Eu, Ou por que ele não exemplo, se sinta bem naquele momento, né? Como a gente falou, e vai ter um impacto na construção da identidade dele e dela, né? exatamente, exatamente. Né? Então, também tem que ter um certo respeito com isso. Não que a criança não pode experimentar as cores, não é isso.
né? Eu acho que sim, pode experimentar cores. Tá? A Lu tá até falando aqui que a filha dela adora um batom de cor forte. De repente ela gosta de cores fortes, né? Que pode ser diferente da própria Lu. Então, também tem que saber distinguir, depende da idade. Aí entra a questão de valores dos pais também. Vou liberar um batom nessa idade, um batom mais forte ou não, né? Ou vou combinar a partir de que idade que vai, enfim, né? Vai entrar um pouco nessa dinâmica, inclusive, da família, né? Mas experimentar as cores também vale, né? Que é um pouco do brincar, né? E ao brincar com as Exatamente. roupas, com as cores, com os estilos, porque de repente como eles estão em desenvolvimento, pode não gostar de um estilo de saia, por exemplo, no caso das meninas, mas pode gostar de outro. E aí, num segundo momento, conforme está crescendo, pode passar a gostar de outro. E isso vai constituir o desenvolvimento da criança ao longo do tempo, né, Cássia? Sim, Até porque vai sim. criando também as referências, né? Acho que você é melhor para falar do que eu sobre isso, né? A gente vai ser impactado ao longo da vida por pessoas, né? E por informações, né? Então, por exemplo, eu sou a filha mais Sim. nova de 4 em casa, né? Imagina quanta gente não tinha para me influenciar, além da cultura, além de, enfim, da minha mãe, do meu pai, eu tinha mais 3 pessoas para me influenciar em casa, né? Então imagina quanta informação não chegava, além da escola, de amigos, enfim, né? Então isso também são fontes que a gente bebe para ir chegando nesse nosso estilo. E o estilo pode ir mudando ao longo da vida, né? Você quer comentar alguma coisa, Cá, que você tá... Isso tem tudo a ver, né? Na verdade, como que é o nosso desenvolvimento, né? Como se dá esse desenvolvimento nosso? Então, quando nós nascemos, a nossa socialização, ela fica muito restrita à nossa família. Primeiramente, a família nuclear, depois a família estendida. Então, a criança, ela estabelece um vínculo de apego e segurança muito forte com as figuras de socialização primária que estão inseridas dentro da família. Então, inicialmente, pai e mãe, que é por onde que ela vai desenvolver essa constituição de eu, de indivíduo, onde ela vai ter um processo identificatório com o masculino, com o feminino, e ela vai se modelar, ela vai olhar, criar um processo de identificação e ela vai começar a copiar esse modelo para a construção da identidade dela. Depois, quando esse é o vínculo primário mais forte de pai e mãe. Depois ela começa a enxergar esses irmãos e irmãs. Então, quando ela tem irmãos mais velhos, né, e ela vai enxergar sempre o mais velho, ela começa a identificar esses diferentes modelos, essas diferentes personalidades. Quando esses irmãos ainda têm uma idade mais longa, uma diferença de idade maior, de 8 anos, 6 anos, 5 anos, 10 anos, né? 15 anos, o meu marido tem diferença de 15 anos para minha cunhada. Então, é uma pessoa que gerou uma certa admiração, vira um referencial muito forte de modelo, tá dentro da família, e a gente começa... Você com a sua irmã, não é? E daí você começa a olhar como essa pessoa se veste, como ela se comporta, qual a função que a roupa ocupa para essa pessoa. Então, qual é a função da roupa? Qual é a função do acessório? Qual é a função da maquiagem, inclusive? Então, é quando eles vão também começar a perceber e ter o desenvolvimento da sexualidade, eles começam a perceber que isso tem ali tácito, né? Tá velado, ali tá escondidinho, mas tem algo relacionado com a sedução, eles começam a ver isso como recursos também, mecanismos. Então, você vê aquela menina já nova de 5 anos, até alguém comentou aí, o Jonatas deve estar anotando, que a filha de 5 anos fala, isso é cor de menino, isso é cor de menina. Às vezes não é só porque o pai e a mãe disse algo, ele comenta, nós não falamos isso.
mas porque ela identifica um predomínio não só em desenhos, mas em modelos de pessoas dos círculos primários e secundários, onde essa criança está inserida. Então, o eixo de socialização primário é a família, onde ela tem vínculos fortes de segurança, onde ela cria o primeiro modelo de identificação para ela ir se constituindo como sujeito, como pessoa, e quando ela vai para a escola, que na verdade é o eixo de socialização secundário, ela vai buscar modelos dentro desse eixo socializador. Então, muitas vezes ela vai ter um super processo de identificação com um amigo, com uma amiga, e daí quem está me ouvindo sabe, quer copiar roupa, quer copiar o que come na lancheira, quer copiar o que veste, quer copiar o brinquedo, ela quer se apropriar de todos os objetos, principalmente imagem e vestimenta, que esse amigo e essa amiga que ele criou um vínculo identitário forte, ela deseja. E não só isso, mas nós temos também dois modelos, né? O nosso modelo de eu real, ideal, que é o que eu sou, e aquele idealizado, eu quero ser aquilo. Todo mundo, né, tá lá folheando. A gente não, eu sou velha, tô entregando aqui, né, folheando revista, né? Agora a gente não folheia revista. A gente mexe no Instagram, A gente fica olhando as fotos no Instagram, né? E daí quando a gente vai olhando ali, nós vemos modelos de pessoas, de roupas, que nós modelamos, que são nossos eus ideais. Poxa, isso é um ideal de eu gostaria de ter aquela roupa, de me vestir daquele jeito, de me comportar daquela forma. A Leila até colocou aqui, né, o penteado do cabelo, enfim, né, assim, A Dani está colocando que percebe isso mais forte nas meninas. As meninas, elas têm um desenvolvimento senso-perceptivo. Eu não gosto muito de rotular, de falar mulher, homem. O homem é mais forte isso, a mulher... Porque a verdade é que quando a gente lida com o público mesmo, que é minha realidade hoje, eu trabalho com pessoas o tempo todo, a Su também, a gente vai ver um pouco desses estereótipos quebrados. A gente vê homem que fala demais e mulher calada. E a gente costuma ouvir que a mulher fala muito mais que o homem. A gente vê o contrário disso. Mas, enfim... Kátia, só fazer um parênteses, eu dou treinamento, por exemplo, para grupos de 30, 40 pessoas, né? Nossa, o que a gente vê de homem falando, de vez em quando eu falo, cara, tem turmas que dão vontade de falar, não dá para ser diferente? Não dá para ser as mulheres falando? Sim. Não dá para generalizar. Então não dá para generalizar. Então eu tenho muito cuidado, porque né, a gente produz aqui um conteúdo para vocês que é um conteúdo de qualidade, baseado em estudos científicos também. Então não dá para a gente generalizar. Mas a mulher, ela tem, no geral, né, um pouquinho mais amplo, ela tem essa questão, um senso perceptivo um pouco mais apurada, né? Então, ela percebe rápido nuances faciais, nuances de comportamento, de vestimentas, né? Mas porque também, ao longo de toda uma humanidade, nós fomos assumindo esse lugar, esse papel do cuidado, da proteção, do acolhimento, que faz com que a gente tenha esse feeling protetivo. Então, as mulheres, às vezes, têm mais. Eu me perdi o que eu ia falar, mas acho que é isso. Então, no eixo de socialização secundário, que é a escola, ela vai desenvolvendo outros processos de identificação e criando novos modelos de identidade. Então, a gente influenciava, por exemplo, numa escolha de peça, de roupa, que agora ela começa a olhar na amiga e ela não quer mais o que você está sugerindo. Ela quer o que o amigo... eu quero aquele tênis que o meu amigo tem. Que meu amigo tem, fica legal, mas ele não quer só aquela roupa, ele quer aquele eu idealizado que ele está construindo, porque é aquela identidade que ele quer alcançar, se é mais extrovertido, se é mais introvertido, se é mais expansivo, ela começa a criar essas questões, né? Uhum. Responde isso. Estão perguntando aqui se é tranquilo deixar eles passarem por esse processo de escolhas ou devemos interferir dependendo da situação. O que você acha? Então, quando nós falamos de desenvolvimento humano, quando nós falamos
de constituição da personalidade, da identidade de crianças e adolescentes, nós precisamos ter uma visão macrosistêmica, né? São crianças que estão inseridas no nosso eixo familiar, mas também num sistema, em outros sistemas da escola, da sociedade, do nosso país, do mundo. Então, nós temos que enxergar essas relações também. Nós podemos dar liberdade para que a escolha crie, para que a criança escolha e crie a sua identidade, onde ela se sinta aceita, valorizada, bonita, onde a autoestima dela continue sendo preservada, construída de uma forma saudável, mas nós temos limites. Todo lugar, durante todo o desenvolvimento subjetivo desse sujeito, é importante que ele tenha limites, tá? Limites e apontamentos importantes. Ela pode abrir o guarda-roupa, usar o que ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser? Não. Ela pode usar a maquiagem que ela quiser, do jeito que ela quiser, a hora que ela quiser? Não também, porque existem outros fatores relacionados ao uso, né, de lugar, ao uso social dessas roupas. Existe não só o uso social, mas muitas vezes há uma dinâmica financeira da família. Então vamos supor que existem famílias que elas comprem 4 tênis, 2 de brincar, 2 de sair. Se você deixar usar os 4 a hora que quiser, o de sair na hora de brincar na lama, na hora que quiser sair, o de sair, que era de sair, estava cheio de lama, sujo, estragado. Claro. Então a criança, ela também não tem essa visão. Ela não tem essa visão do todo. Ela não tem a noção de que existem roupas que a gente compra e paga mais caro, que são para outros contextos sociais. E isso... tem pessoas que criam livremente, deixa à vontade. Beleza, ok. Será que essa criança vai desenvolver um valor de cuidado com relação a esses objetos? Qual é a relação que ela vai desenvolver com o consumo? Qual é o valor que essa criança vai desenvolver com relação à compra e uso de objetos? Daí isso vai se transferir para outras coisas, para roupa, para carro, para casa, para os móveis, para tudo. Isso vai se levar para a vida inteira, né, Cássia? Vai se perpetuar. Então, a forma como nós permitimos esse relacionamento dos filhos com os objetos primários, iniciais da infância dela, então a calcinha, o tênis, o chinelo, as primeiras camisetas que ela gosta. Então a minha fez 4 agora, ela já identifica que tem camiseta que tem glitter, tem lantejola e outras não. Então e aí? Eu vou permitir tudo, eu vou liberar tudo? Como que vai ficar essa questão? Que tipo de valores eu quero que ela desenvolva nessa construção da identidade, né? Sobre isso que nós temos que pensar também. Tem receita? Não tem receita. O que vale para minha família não vale para a família da Suzana, não vale para a família de outras pessoas que estão vendo aqui. Mas a gente também não pode fazer um uso sem senso comum, e só no senso comum. Nós, como pais, eu dou muita palestra sobre isso, eu falo que nós temos um papel intencional. A nossa paternidade, ela tem que ser responsável e intencional. Então, qual é a minha intenção? Que tipos de filhos e de valores eu quero ter? Então, tem que fazer essa passagem aí na minha mente e nas minhas emoções, né? Me diz uma coisa daí, Su, daí eu vou desenvolver esses modelos de socialização secundário, primário. Vamos supor que eu tenho uma irmã, que eu amo ela é mais velha do que eu, ela usa roxo, vermelho, cores que não estão na minha paleta e eu desejo. Mas nunca fica bem para mim. Rola isso também? Eu vou fazer escolhas que às vezes nem ficam? Rola. Assim, você pode gostar de cores, né, que não estão na tua paleta. Isso pode acontecer, né? Tem cor, assim, com certeza na tua paleta tem, na tua cartela, né, que a gente chama, tem cores que você provavelmente gosta mais, né? E com certeza pode acontecer
pode acontecer de não ter cores que você goste. E aí, o que que você faz? Que é exatamente isso, né? Ah, então, de repente, na minha cartela não tem lá, sei lá, preto, né? Que é a cor que todo mundo gosta. Né? E, ai, meu Deus, o que que eu faço? Não vou parar de usar, né? Ou eu tenho uma referência, minha irmã mais velha gosta de marrom, né? Que é o meu caso, né? A Soraya, minha irmã, nem sei se ela, nem reparei se ela entrou, mas a minha irmã, ela adora marrom, gosta muito de marrom. E de repente na minha cartela não tem, eu gosto, né? O que que eu faço? Eu simplesmente não uso? Sim, Claro, eu tenho a escolha de usar ou não usar. Mas se eu gosto, se é uma cor que me agrada, eu tenho que partir do princípio que tem que ser uma coisa de dentro para fora. Eu tenho que me sentir bem e feliz, né? Para ser uma sim, pessoa completa, né? O que eu posso fazer é adaptar, né? Então, as cores, elas estão ali pra gente para nos deixar mais harmonizadas, né? Mais, para nos fazer bem. Então, o que a gente fala, né, que é bom fazer, vai, digamos assim, é não usar muito perto do rosto, né? Então, eu não vou, entendi. de repente, eu não vou usar o Hum, preto, se eu não tenho preto na minha cartela, ou marrom, se eu não tiver o marrom na minha cartela, de enfim, a cor que eu não gola, tiver, né, na camisa, ou na maquiagem, ou, enfim, um casaco, né? Eu não vou usar alguma coisa que fica aqui. Eu vou usar um acessório, uma calça, enfim, alguma outra coisa que esteja fora dessa área do rosto, exatamente para deixar essa parte do rosto mais harmônica. Porque isso tem a ver com a, a comunicação. Para onde que eu estou querendo chamar o foco da minha comunicação? Para minha fala. Então, eu quero que meu rosto esteja harmônico. Se eu coloco uma coisa que destoa, eu vou chamar a atenção, sei lá, para a olheira, ou para as minhas pintinhas, ou para qualquer outra coisa. E aí eu destoo sim. totalmente, entendeu? É basicamente isso. E aí, falando, né, das cores, tem uma frase interessante do Jung que ele fala que assim, as cores são a língua nativa do subconsciente. Normalmente, o que Hum, acontece é que as crianças já têm isso nelas, né? Então elas já vão escolher cores que agradam ou não agradam, ficam bem ou não ficam bem nelas, entendeu? sim. E então elas já vão sentir um pouco mais aquela coisa de isso aqui fica melhor em mim ou não fica tão bem em mim, né? E aí dá para brincar um pouco mais com isso, entendeu? É, Tem e uma música que eu amo, que é do Lucas, que ele falou: o maior pintor do mundo está escrevendo a minha história. história E ele vai falando, faz uma brincadeira com as cores no clipe, e acho que deve ser isso, né? Deus vai lá uhum, e pincela dentro de alguns, né? Uma sim, cartela, dentro de outros, outra cartela de cartela, cores, e dentro de pois é, outra cartela de cores, para que quando a gente conviva juntos e socialmente, essas cores brilhem, tenham unidade, se sim, conversem, e a gente veja a beleza nos outros em cores diferentes das diferentes, nossas, né? exatamente. E aí é Olha, tem interessante um porque monte assim, de quando dica você legal aqui também, Su. Fala. a Adri até colocou, a Adri é uma amiga minha que é maquiadora. Oi, Adri, beijo! Ela colocou aqui, você pode usar marrom com um toque usando uma bela maquiagem. É verdade, assim, se de repente é uma cor que não te fica tão bem, carrega um pouco na maquiagem, né? Só que aí você vai ter que carregar na maquiagem para meio que ficar boa e ficar bacana, né? Isso com mais Isso. idade. Tem uma coisa que é interessante, assim, hoje eu perguntei para minha filha essa história da quarentena, né? Se a gente ficasse em casa, né, assim, o resto da vida, e eu usasse pijama o tempo todo, o que que ela acharia? Ela, nossa, seria muito legal. Aí eu, você tem certeza? Aí ela virou para mim e falou assim, acho que não. Aí eu, por quê? Aí ela virou e falou, porque você ficaria com um aspecto de desleixada, mamãe. Então Olha a que gente graça. Então, eu acho que isso é uma reflexão boa, né, Cassi, para a gente começar a pensar o que as grandes mensagens que a gente passa na nossa roupa. Seja a roupa do desleixado, entre aspas, né, nesse caso, né, como também o sobrecarregar e também aquela coisa do é, exagerar,
né, do exagerar. A gente não precisa nem ir para um lado, nem para o 8, nem para o 80, né? A Elaine está falando as pérolas da Anitta. As pérolas da Anitta. Mas é mesmo, as pérolas da Anitta. Ela é demais. E é bem isso, assim, a gente não precisa exagerar, né? E aí eu até brinquei com ela, imagina se terminar a quarentena e eu resolvo ir te pegar na escola de pijama, né? Ela deu risada, né? Porque Pensa, vexame. Não, mãe, pijama não. Pijama não, né? Nunca mais, nem dorme de pijama, né? Pelo amor de Deus. Sim. Mas não precisa nem pro 8, nem pro 80. Eu acho que isso é uma grande reflexão que a gente tem que ter agora na quarentena, né? Porque a gente está em casa e aquela coisa, tá em casa, então deixa eu ficar à vontade, né? Eu posso me largar. E aí tem uma questão, inclusive, neurológica, né? Eu me largo, mas eu tô me largando para mim mesma, né? Mas eu tenho atividades para fazer, né? Eu, por exemplo, eu faço home office, né? Então eu tenho reuniões, eu tenho calls, eu tenho entregas para fazer, eu tenho que sentar no computador e trabalhar. Se eu tiver com uma roupa um pouco mais tranquila, talvez não esteja passando ali a informação certa para mim. E de repente para ela também não, né, Cá? Sim. Então tem uma influência tanto neles, né, quanto em nós, né? Assim, para mim mesma como para os que me cercam nesse sentido, né? Comunica muito, né? E acho que não ir para os extremos. Duas coisas que eu ia comentar. Você concluiu? Não, Su? Não, eu ia só comentar que a Jana colocou aqui, ó, minha sobrinha perguntava para minha irmã se elas iam sair quando ela passava batom. Porque ela não fazia isso com frequência, né? Olha que legal. Então, olha como eles enxergam as crianças, eles estão de olho em tudo que a gente faz. Duas coisas que eu queria apontar, que olha, já voou o tempo, né? Também ter um entendimento de que esse gosto e essa identidade muda ao longo dos anos, e nós precisamos respeitar também esse ciclo evolutivo. A Estela aqui, do Caramelo e Estrelinha, super beijo para você também, muda ao longo dos anos. Então, nós precisamos entender que nós não podemos tratar os nossos filhos na faixa etária da primeira infância igual da segunda infância, igual da adolescência. Quando chega a adolescência, isso é muito mais forte, muito mais evidente. As meninas elas têm uma necessidade de experimentar diferentes estilos e roupas e tudo para realmente reforçar a identidade delas e quem elas são, eles são, como eles se comportam no mundo, né? A gente tem uma situação que acontece muito também, que quando essa autoestima já não tá legal, já não vai bem, eles gostam muito de usar daí o capuz, de ficar de capuz e se esconder, e só cinza, e só preto, eles fogem das cores, eles não querem isso, porque eles precisam se afirmar pelo uso das roupas, eles precisam se encaixar e se sentirem pertencentes em novos núcleos sociais que eles convivem, na escola, na igreja. A Sil está dizendo aqui, eu que o diga. É a Silvinha? É, a Silvinha. Silvinha! Que o diga, não, Sil? As duas meninas dela maravilhosas, que têm dois estilos totalmente diferentes, inclusive, tem muita opinião, maduras, maravilhosas. Então, nós temos que respeitar esse desenvolvimento também. De quando a criança começa a ingressar na maturidade, nós temos que respeitar isso. E ter o entendimento de que nós também passamos por essas mudanças, de que nós também mudamos escolhas pelos nossos estilos, ou a forma como nós passamos a enxergar o mundo, porque nós nos vestimos de acordo com aquilo que nós acreditamos, né? Com o que nós entendemos, com aquilo que nós pensamos, com os valores que nós queremos reforçar. Então é importante pensar nas crianças e nas adolescentes, que quando elas ingressam nessa faixa etária, é preciso que você abra esse espaço subjetivo da escolha, da construção da sua imagem, e entender que os seus filhos não vão ter a mesma imagem que a sua. Talvez em algumas famílias eles desejam ser exatamente o oposto do que você Com certeza. Com certeza. E será que nós estamos preparados para lidar com isso? Então, precisamos enxergar isso com clareza, sem julgamento de valor
nossa, ela me odeia, ela não quer nada do que eu quero, ela não gosta nada do que eu gosto, ela não gosta de mim, a minha relação é péssima. Não tem nada a ver, né? Mas a gente tem que se perguntar por que que ela está fazendo essa escolha? Quais são os processos identificatórios que essa minha filha ou meu filho tem que o levam a fazer essa escolha? E nesse pensamento, eu procurar ver quais os modelos que estão cercando o meu filho e a minha filha. Né? Esses dias, a gente aqui em casa, a gente tinha um controle, não vou dizer rigoroso, mas bem demarcado sobre o uso de eletrônicos e televisão. E nesse processo todo, de eu mudar de cidade de novo, e agora a quarentena, aumentou o uso da televisão, e nessa mudança ela assistia um desenho da Barbie. E eu comecei a perceber o quanto minha filha começou a falar do que combinava e não combinava, porque ela estava criando um processo identificatório com aquele desenho. Então, nós precisamos, não é falar, não faça ou faça, mas por que está sendo feito? Qual o porquê dessa regra? Qual o porquê dessa escolha? Qual o porquê dessa noção? E tendo entendimento disso, enxergando isso no desenvolvimento dos filhos, aí nós damos valores e nós damos aquela margem por onde corre o rio. Nós precisamos informá-los de que essa escolha mostra ou que essa escolha faz com que eles criem uma identidade pelo qual eles vão ser avaliados, Sim. pelo qual eles vão ser observados e julgados. Então vai ter gente que vai olhar e vai falar, olha, essa roupa aí está comunicando isso de você. Então, será que o filho enxerga que a roupa dele também comunica? Isso eu preciso ensinar e falar para ele. De qual modo você quer ser vista? Sim, de que modo certeza. Você quer ser enxergada? Você quer ser enxergada de que forma, pelo que você veste, né? Dentro da consultoria de estilos, de imagem, aliás, a gente fala que tem 7 estilos universais. Aí isso é um assunto para não sabia, live. Pois é. E cada um de nós tem de 2 a 3 estilos, enfim. Isso é história para outra live. Mas o que eu quero dizer é que, assim, isso passa muito, né? E passa muita informação de quem nós somos, de como estamos, de que situação a gente está, de que momento nós estamos, que momento estamos passando. Então, e não é uma questão só de falar assim, não, porque eu estou em casa eu vou ser só mais casual, né? Não, eu posso estar em casa e continuar sendo um pouco mais formal, um pouco mais tradicional e continuar vestindo, né? Então, assim, eu vou dar o exemplo do meu pai. Hoje em dia já não, mas ele sempre foi o tipo de pessoa que não gosta, assim, hoje em dia usa por uma questão profissional, que ele passou por uma questão profissional e teve que usar. Mas ele não usava até um certo ponto da fase de vida dele calça jeans, né? Então, ele não é uma pessoa de roupa, né, olhando o lado profissional dele, casual. Não é. Sim. Né? Ele é mais formal e ainda foi criado nessa geração, né? Exatamente. E a gente pode perceber isso, eu estou dando um exemplo de uma geração mais antiga. Mas isso permeia todas as gerações. Todas as gerações. Se a gente prestar atenção, isso permeia, claro, vai mudando um pouco, tal, mas permeia todas as gerações. Né? Aquilo que a Leila falou da Bibi, por exemplo, gosta mais de brilho, gosta mais de... Isso tem a ver com o estilo da Bibi. Né? Então, cada uma tem o seu estilo. Tem criança que é mais... Tem menina, por exemplo, pegar o exemplo de menina, que é mais romantiquinha, então gosta de coisa mais babadinha, de rosinha, aquela coisa mais, né? E ok, né? Então, uma boa live próxima, então, para a gente entender melhor esses 7 estilos, hein, Su? Já vamos pensar numa data, né? Vamos pensar nisso daí. A gente tem mais 5 minutos, a gente tem mais, né, aqui 4 minutos. A Clicele também está falando sobre nós termos esse cuidado de muitas vezes queremos impor nos nossos filhos só o nosso jeito, ou só o nosso padrão, e o resultado disso vai ser o afastamento, né? Então, muito cuidado com isso.
Bom apontamento aí. Quem tá gostando, aperta coraçãozinho. A gente quer ver coraçãozinho aqui. A gente já Adoramos, vai gente. encerrar daqui a pouco. A gente quer Encerrando. saber se alguém tem alguma última pergunta. É óbvio que é nosso desejo ter uma live aqui mais longa, mas, Ah, né, encerra vamos falar de com 7 59 estilos. minutos, então a gente precisa encerrar para poder salvar, porque eu aprendi isso na última live, que perdi, não salvei, olha que duro. Então, muito legal. Queria agradecer a presença de todos vocês e pedir, a hora que a gente Agradecemos. encerrar, entra na nossa página, SM Estilo e Imagem da Suzana, Imagem e estilo, ao contrário. Imagem e Estilo, eu, Mamãe Educadora, curtam a nossa página, compartilhem o nosso conteúdo, nos ajudem também nisso, divulgando um conteúdo bacana que vai contribuir com a sua família, com o seu desenvolvimento dos seus filhos, e eu tenho certeza que vai ser bênção para sua casa. Então, curte nossas redes sociais, compartilhe a nossa live com os amigos, e nós vamos fazer outras aqui, falar sobre esses estilos. Ó, tá todo mundo aqui super bem. Esther, minha amiga querida, hoje eu vou falar oi para você, não vou deixar você passar, Estherzinha Vilela, a Adriana, a Célia, minha mãe, a Grazi, a Silvia, Elaine, Adriana, Dani, uma galera. A gente quer mandar beijo para todo mundo, Todo mundo. agradecer a companhia. Pessoal, agradecer todo Vai mundo. ter mais. E a gente vai deixar gravado para vocês nas nossas páginas. Então entrem, compartilhem. E esperamos ver vocês sim. Vamos falar de 7 estilos. E a Cássia também vai pensar em outros conteúdos bem Outros bacanas temas, aí, né? outros temas bem bacanas aí também. Então Sim, muito compartilhem, bom. acompanhem a gente, ok? Um Ok? beijão, obrigada, gente, por nos acompanhar. Foi Su, muito muito show. obrigada pela parceria, pelo bate-papo Adorei, gostoso, de muito Cassi. aprendizado. A Muito Suzana bom. fez o meu processo de consultoria, nós estamos fazendo ainda, eu vou encerrar. Trouxe uma bagagem enorme para a minha profissão, inclusive, que trabalho com pessoas. É um trabalho incrível, eu sei que a Suzana faz essa consultoria online também. Eu também dou atendimentos online, então nós nos colocamos também à disposição aí com o nosso trabalho. A Dani, o Pedro e a Dani, um beijo grande. E quem quiser saber mais da Acho que é consultoria isso. online, só entrar lá na bio e entrar em contato, gente. Beijos. É isso aí. Cassi, muito bom. Obrigada, amiga. Tchau, Deus te Su, obrigada a abençoe. você. Nani, minha cunhada, minha mãe, todo mundo. Ó, um monte de gente aí recomendando a Su. É isso aí, Ai, que linda. beijinho. Gente, Obrigada, agora gente. eu vim bem bonitona, meu marido já tá de terno que a gente vai para uma Ó, live da Sandy Júnior. Noite da paquera aqui. beijo, gente. Beijo, tchau. Não, ai.